Olá a todos, vou continuar aqui minhas preleções acerca de Viktor Frankl e da logoterapia e hoje vou fazer uma espécie de vídeo resenha do livro que seria aí o cartão de visitas do pensamento do Viktor Frankl, que é esse daqui, ó, Em Busca de Sentido. É um livro bem conhecido aí do pessoal que procura esses entendimentos sobre a busca de sentido, e é necessário para que se leia, para que consiga se entender o âmago do método logoterápico do Viktor Frankl, tá? O livro ele é basicamente dividido em duas grandes partes, se não me engano, acho que até aqui, na verdade, ele vai falar em 3 partes. Exatamente, ele vai falar em 3 partes, né? A primeira que ele chama de Em Busca de Sentido, depois os conceitos fundamentais e a tese do otimismo trágico. A primeira parte é toda uma narrativa sobre o período que ele esteve preso em campo de concentração, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, e aonde ele vai descrever várias situações desesperançosas, várias situações de absurdo, né, de seres humanos, práticas de seres humanos contra outros seres humanos, e de como isso afetava efetivamente a saúde mental daqueles prisioneiros, tá? E ele fala isso com um vasto repertório e com um vasto conhecimento. Por quê? Porque ele esteve lá, ele não ouviu falar, ele não entrevistou, ele não conversou, não leu documentos, ele esteve em campo de concentração. E foi aonde ele teve a oportunidade de, inclusive, já como médico psicanalista, de pôr em prática a sua teoria logoterápica, tá? E ele verificou que realmente isso foi de grande diferença para muitos dos prisioneiros no campo de concentração em que ele se encontrava, tá? Então essa primeira parte desse livro é importante porque ele vai colocar justamente que esse absurdo da vida, essas coisas que acontecem, essa desesperança, esse desequilíbrio natural entre as coisas, faz com que efetivamente o ser humano perca a perspectiva, perca a esperança e, consequentemente, encara que a vida não tem sentido. Não faz sentido eu estar aqui. Eu era um bancário, eu era um cara que trabalhava num escritório, eu era um metalúrgico, trabalhava tranquilamente numa fábrica, desenvolvia produtos e, de repente, eu me vejo totalmente desprovido de condições materiais, primeiramente, de condições materiais, e segundo, de condições espirituais, dentro de um local onde eu sou prisioneiro, justamente pelo fato de eu ser o que sou, um judeu, né? E aí isso mina bastante, né, o entendimento da pessoa sobre o sentido da vida. Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus deixa isso acontecer? Por que justo comigo? Né? Tanta gente ruim aí, tanta gente que veio acontecer comigo, e perde-se muito da esperança. Ele vai descrever isso bastante aqui nessa primeira parte do livro, tá? Vai falar sobre a fome, a questão da fuga para dentro de si mesmo, as pessoas que se internalizam com relação a essa situação, a questão toda de estar com humor, né? Como é que fica o seu humor dentro de um campo de concentração, né? E assim vai, tá? Ele vai citar aqui, inclusive eu lembro de uma passagem que, se eu não me engano, ele fala que os prisioneiros, quando estavam extremamente exauridos e desesperançosos, eles tinham uma frase que era, acho que é, vou para a luz. O ir para a luz, quando alguém falava assim, vou para a luz, ou então falava, cadê fulano? Ah, fulano foi para a luz. Isso significa que ele caminhou em direção à cerca elétrica do campo de concentração, segurou, né, e queima, né, simplesmente morre eletrocutado, né? Então, aquela coisa da luz, né? Se eu não me engano é isso. A segunda parte,
é a parte em que ele vai desenvolver todos aí os conceitos, ou mesmo vai dar uma ideia, vai nos dar uma ideia do que vem a ser essa logoterapia. Num vídeo anterior eu já cheguei a comentar de que logoterapia nada mais é do que a questão de você racionalizar, ou você dar uma terapia, ou você resgatar a razão, né? Daí logoterapia. Eu não me lembro se efetivamente aqui ele vai dar um conceito efetivo para logoterapia, para o termo logoterapia, ou por que ele escolhe o termo logoterapia, tá? Eu estou trabalhando aqui pura e simplesmente com o significado da palavra, tá? E aí tem algumas coisas interessantes aqui, né? Como por exemplo aqui, parece que ele tem uma entrevista, né? Ele começa logo falando de uma entrevista que fala que pergunta-se, né, se ele era um psicanalista, que ele fala, não bem um psicanalista, né, digamos que eu sou um psicoterapeuta, né, porque aí tem muita dessa diferença, né, da psicanálise para com a psicologia, né, eu não sei se é lícita essa diferenciação, mas ela hoje, mercadologicamente inclusive dizendo, ela existe, né, porque o psicanalista só pode ser o médico, né? Já o psicanálise, o psicólogo pode ser qualquer um que faça um curso de psicologia, né? E aí ele diz que não, né? Que ele é um psicoterapeuta, né? E aí o repórter pergunta, né? Qual escola o senhor representa? Né? Porque você tinha que ser freudiano, junguiano, da escola do Otto Rank, e assim vai, né? E ele disse, não, olha, eu tenho a minha própria teoria, né? E essa teoria se chama logoterapia. E aí começa essa conversa, né? Essa introdução ao que é a logoterapia. Mas tem um trecho aqui que eu gostaria de destacar, logo no começo dessa segunda parte, que ele vai dizer o seguinte: a vontade de sentido, isso que é o que me interessa aqui, justamente para poder fazer um contraponto, né, ao Camus, tá? Que é a busca do indivíduo por um sentido, é a motivação primária em sua vida, e não uma racionalização secundária de impulsos instintivos. Esse sentido é exclusivo e específico, uma vez que precisa e pode ser cumprido somente por aquela determinada pessoa. Ninguém pode fazer isso por você. É você que tem que fazer esse sentido acontecer para você mesmo, tá? E aí ele continua, somente então esse sentido assume uma importância que satisfará sua própria vontade de sentido, ou seja, é personalíssima. Não tem como alguém dar sentido à vida para você. É você quem tem que buscar, segundo o Viktor Frankl, o seu próprio sentido. E esse sentido tem que fazer sentido para você, tá? E aí que está a chave da terapia logoterápica, ou da logoterapia, né? Continua, ele vai dizer o seguinte: o que acontece, porém, é que o ser humano é capaz de viver e até de morrer por ideais e valores. Isso o Camus vai falar, se eu não me engano, sobre isso também no mito de Sísifo, essa questão toda do que motiva, o que move tanto para uma perspectiva de morte quanto para uma perspectiva de vida. O ser humano consegue transitar por esse campo porque ele é capaz de fazer valer seus ideais e seus valores, morrer por eles ou inclusive viver por eles, tá? Aí tem uma parte interessante aqui que eu acho que hoje eu fico em dúvida se isso seria pertinente ou não. Uma pesquisa de estatística com dados de 7.948 alunos em 48 universidades foi conduzida por cientistas sociais da Universidade Johns Hopkins. Seu informe preliminar é parte de um estudo de 2 anos patrocinado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental.
Perguntados sobre o que consideravam muito importante para eles naquele momento, para eles, os estudantes, 16% dos estudantes responderam ganhar muito dinheiro, tá? 78% afirmaram que o seu principal objetivo era encontrar um propósito e um sentido para a sua vida. Será que hoje, se nós pesquisarmos, basicamente, inclusive, dentro do cenário universitário brasileiro, e fizéssemos essa mesma pergunta, né? O que você acha que é mais importante nesse momento da sua vida acadêmica, nesse momento da sua vida, de uma forma geral? O que será que eles nos responderiam? Será que, cara, meu objetivo aqui é ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro, estou fazendo esse curso aqui para ganhar dinheiro, né, para sobreviver. Ou então, de dizer, cara, eu estou aqui para buscar sentido para a minha vida. Eu penso que vou ser aqui maroto, que é do seguinte, eu diria que 50% vai responder que está ali para ganhar dinheiro, e os outros 50% vão responder que estão ali para poder dar sentido à sua vida. Se perguntassem para mim hoje, eu diria efetivamente que estou buscando sentido para a minha vida. Estou atrás de uma busca de sentido, né? Então, estou fazendo um extensivo para me preparar, para me dar condições mais amplas de concorrência para o Enem, para entrar numa universidade pública e entrando, eu conseguindo realizar esse objetivo, a realização do curso seria uma busca de sentido para a minha vida. Nessa altura do campeonato, inclusive, é uma busca de sentido para a vida. Tá? Não é um puro e simples objetivo, você vai fazer isso porque você gosta. Não é uma questão de gosto. É claro, eu não vou fazer, fiquem tranquilos, eu não vou fazer engenharia, por exemplo. Não correria atrás de um curso de engenharia, né? Hoje eu não faria um curso, nenhum curso na área de exatas, para ser sincero, hoje eu não faria, tá? Não porque isso é ruim, não porque eu acredito que o meu cabedal de conhecimento na área de exatas basta a mim. Ele não é suficiente para expandir, mas ele basta a mim. E bastando a mim é o que importa, né? O mínimo que eu tenho de conhecimento vai proporcionar que eu não passe tanta vergonha numa discussão que envolva conceitos ou fundamentos da área de exatas, por exemplo, tá? Da área de humanas, já transitei bastante, então hoje eu também não faria. Não faria história, não faria geografia, não faria filosofia, não faria sociologia, não faria ciências sociais, não transitaria por esse meio, não faria direito, de jeito nenhum. O direito acabou sendo uma grande decepção intelectual para mim, não profissional, porque eu também nunca exerci nada nesse sentido, já tentei várias vezes, mas nunca consegui, né? Apesar da alta especialização de conhecimento nessa área, mas a profissão em si não me proporciona mais desafios intelectuais, né? E por outro lado também, eu diria que pessoas, não que o direito é ruim, direito é ruim, tal, não, o direito não é ruim, o direito é impessoal. Quem é ruim são as pessoas, né, que tornam o direito ruim. Então, eu conheci muitas pessoas ruins praticando o direito, e isso me desmotivou bastante. Então, não seria a minha busca de sentido nesse momento. Resta o quê? A área de saúde, né? E aí, dentro da área de saúde, a minha grande perspectiva é a psicologia, né? E dentro da psicologia, trabalhar essa questão também toda de busca de sentido da saúde mental de trabalhadores. Eu acho que para os próximos anos haverá uma demanda muito grande de trabalho, de pesquisa nesse setor.
porque efetivamente os trabalhadores têm adoecido de sua alma, não com patologias. Tem as patologias também, muitas patologias que precisam ser realmente tratadas, medicamentadas, mas existem outras que precisam dessa terapia, tá? Que faz com que haja um sofrimento psíquico por parte dos trabalhadores. Cara, não vou entrar de novo, atropelar a coisa toda aqui, que eu pretendo discutir isso em outro momento. Então, só quero dar o overview aqui do livro do Frankl, fazer essa resenha, né, do livro do Frankl. Que mais que a gente pode tirar aqui? Outra coisa que o Frankl vai deixar bem claro, vai balizar de forma importante aqui nesse livro dele, a questão da religião, a questão de você ter um fundamento religioso, seja ele qual for, de você ter um fundamento, ter uma base religiosa. Isso ajuda muito na concepção da busca por sentido, tá? Você ter esse amparo espiritual, né, baseado em alguma doutrina religiosa, faz com que você consiga ter um sentido acima, uma busca de sentido, um meta-sentido. Aí é eu que estou dizendo isso, não é o Frankl. É um meta-sentido, né, para além do sentido. Por quê? Porque você tem esse fundamento, essa possibilidade de amparo espiritual para sua alma, um amparo baseado em alguma doutrina religiosa. Isso aí também vai deixar claro. Isso é um outro contraponto importante com relação ao Camus, quando eu for discutir, quando eu for apresentar o Camus, tá? Então fica aí a dica literária, tá? Viktor Frankl, fica aí essa dica literária, Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que independente de qualquer coisa, é uma leitura que vale muito a pena.